E veja o que diz as Escrituras para o culto dessa noite. Lá nós abrimos a palavra, uma mensagem com a palavra de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, os crentes da época da cidade de Éfeso, né? Os que chamam-se Efésios, né? O endereço dessa carta era remetida para aqueles crentes de Éfeso, mas foi colocado aqui na Bíblia Sagrada, significa que esta carta, ela transcendeu a Éfeso, ela chegou a nós, amém, igreja? Porque o Espírito Santo assim quis que chegasse, para nos dar instrução. Então, carta aos Efésios, hoje é uma carta de Deus para nós, ministrada pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 3, e o versículo número 20, aqueles que encontraram, digam amém. Vamos ler juntos então? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Diga amém? Vamos fazer mais uma oração para que o Espírito Santo possa agora ter a liberdade na sua mente, no seu coração, para esclarecer o que é essa mensagem dessa noite. Então fique em espírito aí e em verdade. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos prostramos em oração na Tua presença, desta vez, Senhor, para pedir que venha o discernimento pelo Teu Espírito em nós, desta palavra, da mensagem desta noite, porque estamos aqui para ser alimentados, Senhor, e sabendo que o Senhor preparou algo tremendo para alimentar nossa alma essa noite, que é a Tua palavra. Usa esse vaso, usa essa igreja, usa esse lugar, como sempre o Senhor tem feito, para a Tua única e exclusiva glória. E que ninguém, absolutamente ninguém, dos que abriram as portas do coração, que estão com os ouvidos atentos à palavra do Senhor, que nenhum deles, Pai, saia daqui sem serem transformados por Teu poder, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que assim seja. Louvado seja o Senhor. Vou ler de novo, para a gente poder pegar a introdução da mensagem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí vem a parte que vai entrar na mensagem de hoje, segundo alguma coisa, segundo o poder que opera em nós, ou que em nós opera. Amém? Qual será que esse poder, hein, igreja, que está em nós, que faz com que isso tudo aconteça? Muito bem, a fé. Esse é o poder que está em nós. Tudo vai acontecer segundo esse poder. E nós sabemos que a fé só pode vir ao homem por um meio, né? Pelo que você está fazendo hoje aqui na igreja, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vamos dar a oportunidade, que vai que alguma pessoa está nos visitando e nunca viu essa mensagem, pode achar que é uma palavra bonita do pastor, não é, é de Deus isso aí. Vamos ver que Deus falou isso aí, lá em Romanos capítulo de número 10, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, e no versículo 17, é muito claro sobre isso, ó, aqui, ó. Capítulo 10, versículo 17, todos encontraram? Então, vocês sabem que a fé é um dom de Deus, nós sabemos isso, temos essa convicção, não temos, amados? Amém. A Bíblia Sagrada fala que nós vamos ser salvos pela fé, né? E essa fé não é nossa, ela vem de Deus, é um dom de Deus, né? Então, e essa fé vem por esse meio aqui, ó. De sorte, versículo 17, Romanos 10, 17, de sorte, ou seja, não há outra forma, né? Que a fé ou seja, ela vem, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então nós temos essa convicção, nós que conhecemos as Escrituras, você que está conhecendo essa noite ou esse dia, depende da hora que você vê esse vídeo também, você que está na internet, que a fé é um dom de Deus, que só tem uma maneira desse dom vir ao homem, é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Fé não tem nada a ver, ou tem tudo a ver, mas não tem nada a ver, mas é mais para nada a ver com religião, porque religião, se for dar atenção para a religião, foi a religião predominante dos judeus que crucificou o Filho de Deus naquela ocasião. Então, a fé não tem nada a ver com religião, e aparentemente tem a ver quando se tem a religião correta, né? Quando é aquela que, segundo as Escrituras, né? Que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda das Escrituras, porque tudo que for acrescentado ou tirado daqui, a Bíblia Sagrada diz que condena como maldito, como anátema. Amém? Então, é bom que nós conhecemos, de Gênesis a Apocalipse, ficarmos firmes, não ficarmos focados em homens, não ficarmos focados em religiões, em placas denominacionais, porque tudo isso aí é vaidade, tudo isso vai passar. Isso é interesse de homens, não de Deus. Deus só tem um interesse,
um único desejo, que você chegue ao pleno, ao total conhecimento da verdade, que é Jesus, que é a palavra, tá? E saiba que a verdade é que só existe um Deus, e um único mediador que pode mediar entre você e Deus e você, que é justamente o Filho de Deus, amém? Jesus Cristo. Então a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, deixa bem claro que esse dom que é dado por Deus aos homens pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então esse dom, amados, o que ele traz ao homem? Que dons são poderes de Deus no homem, você entende isso? O dom é um poder de Deus no homem, que dá ao homem poder para alguma coisa. Então, esse poder que dá ao homem, esse dom da fé nos dá o poder que está em Hebreus. Vamos lá juntos? Também muito conhecidos os irmãos aqui da igreja, são textos que Deus sempre usa, principalmente nos cultos de libertação, mas eu insisto que você compreenda que nós temos que estar o tempo todo lembrando e relembrando da palavra de Deus, porque nós, principalmente a nossa cultura do brasileiro, uma cultura muito de esquecer das coisas, muito rapidamente, né? Nós não podemos, nós temos que sempre bater nessa tecla, porque o inimigo quer que você se esqueça da palavra, quer que você seja negligente, e Deus quer que você seja diligente, que você seja realmente uma luz aqui na terra, um sal da terra, amém? Então vamos continuar em frente aqui, para a glória de Deus. Então, é um dom que vem ao homem, dado por Deus pelo ouvir da palavra, né? E aí vem um texto que vai nos dizer claramente o que faz esse dom no homem, capítulo 11 de Hebreus e o versículo de número 1. Estamos juntos aí? Ora, a fé é o firme, ou seja, é a certeza, é o firme fundamento das coisas que eu espero, é a prova, ou seja, é a convicção das coisas que não se veem, amém? Então presta bem atenção numa outra linguagem. A fé é a certeza das coisas que eu espero, é a prova definitiva das coisas que eu não vejo, amém? Mas creio, amém? Então é isso que é o detalhe. A fé é um dom que nos dá esta capacidade, ela nos dá a certeza de que vai acontecer algo que eu pedi para Deus, porque esse pedir para Deus, porque essa fé é em Deus que nós estamos tendo, amém? Essa certeza, essa convicção de que vai acontecer algo daquilo que eu espero, porque eu já pedi para Ele, daquilo que eu pedi para Ele, irá acontecer porque vai acontecer de uma forma sobrenatural, pela intervenção divina, diga amém? Então deixa muito claro isso aí, porque se você for esperar e ficar pensando como é que Deus vai agir numa causa, você pode, sair fora desse pensamento, porque você vai acabar entrando numa cilada muito grande, que é esfriar a tua fé, porque você vai sempre imaginar que o inimigo vai mostrar para você no mundo físico, que aquilo é impossível, vai continuar lançando setas, e se você concordar com ele, com a mentira dele, você vai estar apenas saindo, olha só, vai estar perdendo o dom da fé e entrando na seta da dúvida, porque a fé é a certeza. Veja o versículo número 6, do capítulo 11, a fé, nós sabemos que é a certeza das coisas que eu espero, é a convicção dos fatos que eu não vejo, mas creio. Agora, ver se quer agradar a Deus, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, ou seja, o recompensador daqueles que o buscam. Diga glórias a Deus. Então é muito importante entendermos isso, amados. Veio esse dom em mim, porque eu tenho ouvido a palavra, olha lá, nosso amado, o pai do nosso irmão Michael Jonathan Diogo também, ele ouviu a palavra, vem ser ministrado no coração dele, tem um exemplo dentro de casa, 2 exemplos que são os filhos, tem a filha também, pelo que eu senti, tua irmã também lá de São Paulo, ela também está buscando a Deus, pelo que eu senti dela, então os filhos orando, tudo isso aí, e Deus fez o quê? De uma forma sobrenatural. Eu confesso que eu cheguei lá no hospital e a princípio não senti assim o clima favorável, né? Mas aí o Espírito Santo acalmou no meu coração, falou: calma filho, no tempo certo, na hora certa, você vai abrir a boca na hora que eu te falar só, fica tranquilo. Aí de repente Deus fez a obra e ele ouviu com temor, ele ouviu com reverência, se quebrantou e aceitou Jesus naquela hora mesmo, diante de 2 testemunhas, e é por isso que Deus não deixou um dia antes, que tinha que ter as 2 testemunhas lá, que eram os filhos dele, seus irmãos, né? Mas não é essa mensagem, quem está aqui não está entendendo nada, porque é uma questão que nosso irmão estava passando uma luta com o pai, e o maior desejo desses filhos aí é ver o pai transformado, né? E graças a Deus, pela fé, eles continuaram buscando, mesmo aquilo que eu não espero, mas não tem assim, meios de eu entender como vai ser.
mas eu tenho dentro de mim a convicção e a certeza de que Deus fará. Isso é fé. Pela intervenção divina Deus age. Então, quando Deus fala que vai agir, não adianta nós tentarmos entender de que forma, porque se nós tentarmos pensar da maneira que vai ser, pelo nosso entendimento humano, nós vamos com certeza cair, vai sucumbir na fé, e vai vir a dúvida, e vai entristecer o coração de Deus. Você concorda com isso ou não? Amém? Lá em Romanos, no capítulo de número 4, por favor. Romanos capítulo 4. É importante nós entendermos algumas coisas aqui, dentro dessa mensagem. Porque o poder de Deus, ele é eterno. Amém? Quando nós falamos que vai haver uma intervenção divina, nós estamos falando que vai haver um movimento sobrenatural. Nada do que nós humanos entendemos. Pode dizer que a hora que a Bíblia fala, porque se você tentar entender de que maneira Deus vai fazer, vai agir numa causa, você vai ficar pensando das formas, das coisas que existem, das coisas naturais. E aí você vai ficar confuso, porque você não conhece nada além daquilo, nem a ciência conhece além do próprio conhecimento que ela tem. Agora veja o que diz as Escrituras em Romanos 4 e no versículo 17, só a parte B. A parte B vai dizer assim, ó, a saber Deus, o qual vivifica, encontraram essa parte aí? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, ou seja, que não existem, como se já fossem, ou seja, como já existissem. Ou seja, numa outra tradução vai dizer assim, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que ainda nem existem, como se já existissem. Diga glórias a Deus. Então esse Deus tem esse poder, amados, de trazer à existência aquilo que nem existe. Ele chama por ele, porque é ele que vai criar aquilo que não existe. Ele criou todas as coisas, amém ou amém? Então é isso aí que a igreja tem que começar a compreender, que fé tem que transcender a mente humana, porque está escrito também lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, então cuidado com essa cilada do inimigo, ficar observando as coisas, você pedir para Deus, ficar prestando atenção como é que vai ser. Alguns até nas orações ofendem a Deus, tentando explicar para ele como é que ele deve proceder. Ó Senhor, eu vou pedir isso aqui para aquela alma, só alcançar aquela alma, mas eu vou dar um conselho para o Senhor. Cuidado ali, vai devagar ali. O Senhor não faça isso, não faça aquilo, porque olha, cuidado. Ó, aquela porta que eu estou pedindo, começa a colocar coisas para Deus como se Deus não sabe das suas necessidades, né? Então Deus quer que você entenda, conheça a Ele. E conhecer você, Ele conhece muito bem. Ele quer que você conheça Ele, amém? E aí, no descansar que vai vir a tua bênção. Aí que muitas pessoas não conseguem entender. É no sossego, é no descansar. É quando você estiver com a fé, que é a certeza, a convicção daquilo que você pediu vai receber de Deus, pela intervenção dele, que é no teu descansar que ele vai agir. Você crê nisso? Mas ele até diz na velha escritura, olha, no teu sossego, no teu descanso que está a tua vitória. Mas você não quer isso pelo jeito. Você fica angustiado, fica perturbado, fica ansioso ou ansiosa. Isso atrapalha a fé, que é a certeza. Você tem dúvidas. Isso é dito no Velho Testamento. Ele vai falar com Israel, olha, era em sossegar e descansar que estava a vitória de vocês. Mas vocês não quiseram. Primeiro optaram, preferiram. Então, se você tem que preferir alguma coisa, prefira sempre acreditar em Deus. Não dê lado para a voz do diabo. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 14, é muito claro, olha aqui que Deus fala. Ora, o homem natural, ou seja, tudo que existe que você conhece, o homem que foi nascido da forma da natureza, né? Entre a relação do homem com a mulher, ou seja, o ser humano. Ora, o ser humano, vamos dizer assim que é mais fácil entender. Ora, o ser humano não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se ensinem de que forma? Espiritualmente. Amém, igreja? Então não adianta, amados, não entre nessa neura, não cuidado com essa cilada do inimigo, não fique fazendo orações de derrotado. Deus quer que você envergonhe as trevas, mesmo ante a adversidade. Aqueles 3 jovens que iam ser lançados na fornalha, a fornalha já era conhecidíssima como algo fatal, que era aquecida mesmo, bastava qualquer coisa que entrasse lá derretia, e ela foi aquecida, segundo as Escrituras, 7 vezes mais. Para quem não sabe, eu me refiro àqueles 3 amigos de Daniel, né? Que pelo nome que eles receberam da Babilônia, era Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram ordenados, ou seja, a ordem foi dada para que eles fossem lançados na fornalha. Foram lançados na fornalha ardente, e ela aquecida 7 vezes mais, porque esta era a condenação daqueles que não se prostravam perante a imagem que Nabucodonosor mandou fazer, que era o rei da Babilônia. Amém, igreja? Eles não se prostram, porque eles são fiéis ao Senhor. Eles têm dentro dele a fé, a convicção e a certeza
de que Deus ordenou para nos fazer aquilo, e que Deus é o único digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Então eles não se prostraram, não temeram perder a mordomia que eles tinham, porque eles eram filhos de nobres, e eram inteligentes. Então o rei separou alguns jovens da nobreza de Israel, quando trouxe como escravo, e aqueles três, junto com Daniel, foram separados, porque eram nobres e eram inteligentes, e tinham uma inteligência superior até ao povo babilônico. Então o rei, propositalmente, por interesses, ficou com eles, cuidando deles, dando a eles todas as regalias. E eles não tiveram receio de perder regalias, não tiveram receio de ser lançados nem na fornalha ardente, ou seja, não renunciaram à fé, à certeza e à convicção do que eles tinham de Deus. Amém? E muitos que você conhece, que eu conheço, renunciam a Deus e a fé que tem por muito pouco, mas pouquíssimo mesmo. Então não caia nessa cilada, fique firme com Jesus Cristo, que é o único que é digno de toda glória, honra e louvor, e não há outro caminho que leve a Deus a não ser pelo Senhor. Amém? Então é muito claro isso, a mente humana não pode discernir essas coisas. Parece loucura isso, né? Então aqueles três homens, o que eles fizeram? Ô rei, olha a certeza e a convicção deles, porque o rei ainda deu mais uma chance para eles, né? Tocou as trombetas lá, todos os tímpanos, enfim, todos os sons que tinham que ser tocados lá para que o povo se prostrasse. Eles não se prostraram e foram denunciados. Aí o rei chama eles e fala: vou dar mais uma chance para vocês, tá? Vai tocar só para vocês agora, olha que maravilha, né? Olha só que privilégio, vou mandar tocar tudo de novo, só para vocês três. Agora se vocês vão se prostrar, né? Porque não quero que vocês morram, em outras palavras é isso. O rei tinha cuidado especial com eles. Aí, porque eles eram de interesse, eram conselheiros do rei, embora escravos, e eram muito inteligentes. Então se prostra aí, vai. Eu acho que ele até chamou no vídeo e falou: pelo amor de Deus, se prostrem aí, né? Senão eu vou ter que matar vocês. Olha o que está aqui a lei que eu coloquei no meu sinete, o meu anel assinou ali, ó. Qual que era a lei? Aquele que não se prostrasse deveria ser lançado na fornalha ardente, que seria aquecida 7 vezes mais. Misericórdia, né? E eles não se prostraram, simplesmente falaram para o rei: olha, rei, fique sabendo, Senhor, que o Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar da fornalha, nos livra. Agora, se Ele não quiser se livrar, vamos estar com Ele. Mais ou menos foi isso que Ele quis dizer, né? Se Ele não quisesse, olha que fé, né, amado? 3 jovens, né? Algumas pessoas que ficam protegendo seus filhos, ou super protegendo seus filhos, né? Dizendo: tadinho, tadinha, é muito novinha, deixa eu ficar mais velho e vai para a igreja. Vai nessa, viu? Jesus vai voltar, no dia que vai voltar, vai estar cheio de jovens com a idade deles, que vai ficar tudo para trás aí. Aquela frase que você disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, por tua culpa não serve ao Senhor, porque você continua a insistir em quem deve estar sendo comandado por você, porque você é o cabeça da casa, sendo pai de família, sendo a mulher da casa, ou não importa se é homem ou mulher, mas sendo a pessoa que Deus escolheu para ser a coluna, e não está sendo. A culpa não vai ser do diabo, vai ser sua, que você não ouviu a voz do Senhor. Não estou defendendo o inimigo, estou apenas dizendo que essa questão é importante, você não ficar poupando os seus filhos, dizendo: coitadinho deles. Esses jovens eram adolescentes, eles eram jovens ainda, e eles tiveram ousadia de declarar fortemente: olha, meu rei, se o senhor não sabe, presta bem atenção no que eu estou falando, e não fique você achando que passou da carne aqui pregando para alguém, não, hein? Eu repreendo esse espírito do diabo, hein? Em nome de Jesus. É Deus falando com a igreja, hein? Amém? Eu sou apenas um intermediário aqui, sou apenas um instrumento dele. Então creia nisso, porque em nome de Jesus, muitos que estão aqui, às vezes seus filhos não estão por motivo de força maior. Então não fique olhando e apontando pessoas, porque Deus não está fazendo isso, Ele está dando um ensinamento. E não tem ninguém melhor. Se você não pode trazer os seus filhos por algum motivo, seja o sacerdote na casa, então, tá? Em nome de Jesus, em todos os cultos. É isso que eu quero dizer. Se você é sacerdote da casa, fica tranquilo. Agora, o duro é você se conformar de eles não virem, ou ele não vir, ou ela não vir, e em casa você também não dá testemunho: eu não é sacerdote, não é sacerdotisa de Deus. Aí que a coisa complica. Amém, igreja? Fique bem claro isso, porque o Espírito Santo me falou algo no coração aqui agora, de uma seta que subiu, né, do inimigo. Então, que essa seta seja arrancada pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Então, nós continuamos em frente aqui. Continuamos a ministrar pelo Espírito de Deus, tá bom? Então, o homem natural não pode discernir, amados, as coisas de Deus, porque só se discerne espiritualmente. Então nada do que é natural, nada do que nós conhecemos, podemos discernir como Deus vai fazer. Então quando você pede algo para Deus, amado, creia que Ele vai fazer da forma dele, com a intervenção dele, e nunca se esqueça de que Ele simplesmente é Deus. Amém, igreja? Só isso que Ele é, Deus. Amém? Você é criatura de Deus.
Está candidato a filho de Deus. Naquele dia que você vai ver o teu nome escrito lá, que aí foi aprovada a tua adoção. Mas por enquanto somos todos apenas candidatos a filhos de Deus. Amém? Entendam isso definitivamente. A ciência humana, mas nós estamos falando de coisa natural, né? E a ciência humana está em constante mutação. Então a ciência, há uma diversidade muito grande entre a ciência e a religião, nós sabemos disso, né? Se você for pesquisar, há uma confusão muito grande entre a ciência e a religião, porque elas são opostas. A ciência, ela vai determinar que ela é exata. Será que é exata mesmo? Em tudo? Não. Há controvérsias, porque há coisas que a ciência dizia no passado, que passaram-se os séculos e hoje eles falam outra coisa. Olha, nós nos equivocamos, nós não tínhamos condições de saber na exatidão na ocasião. Para a época nós tínhamos a plena certeza, aí já mudam, né? Então não é uma ciência exata. Se ela tem mutação, não é exata. Amém, igreja? Quantos aqui que são mais gerações mais antigas, né? Geração de 3, 4 décadas atrás, que estudava ainda, lá quando começou a estudar sobre os planetas, né? Vamos voltar à nossa escola aí. Lá a gente era obrigado a decorar o nome de planetas. E eu lembro que Plutão era planeta. Vocês se lembram disso? Mais antigo aí? Talvez os novos nem saibam que Plutão era planeta, né? Já foi considerado planeta. Porque foi desconsiderado planeta. Eu estudei, você estudou, deve ter caído em muitos vestibulares isso aí, em provas, né, o nome desse Plutão, e de repente foi descoberto pela ciência que ele não é planeta. Aí tem que desfazer tudo e falou, não é mais planeta. Quantos alimentos que você ingeria, de repente a mídia, através da ciência, mandou lá no Fantástico, ou qualquer outro programa, estou citando aqui os mais ouvidos, né? Não como mais isso, porque isso faz mal. Foi comprovado que isso é comida que se come em excesso vai fazer mal, porque o organismo assim, 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 né? Uns tempos atrás foi falar do café. Meu Deus, foi uma polêmica enorme falando do café, e o café chegou a ser o principal capital do Brasil, né? Mercantil, comércio. E uns tempos atrás foi falar do café, que o café fazia mal para a saúde, o ovo. Meu Deus do céu, a ciência chegou à conclusão que o ovo era um perigo, era um veneno. E começou tantas outras coisas que os mais antigos, não tanto tempo atrás, questão de alguns anos atrás, saiu isso. E todo dia, todo mês, todo ano está tendo boato de alguma coisa. Que a ciência diz, olha, descobrimos isso, que aquilo não é bem aquilo, né? E o inverso também, alimentos que, olha, não come porque faz mal, se quiser, né, não come, né? Cresceu você preocupado com isso, não deixar seus filhos comer, não toma cuidado, ou então não come em excesso, porque isso é perigoso. Aí de repente a ciência fala, tudo isso é mito, não aconteceu nada disso, esse alimento está liberado, pode comer. Então a ciência não é exata. A igreja está compreendendo, amados? Porque se você crê nas coisas naturais, a ciência só conhece, ela só entende como ciência aquilo que ela tem conhecimento, ela só vai até ali, ó. Passou daquilo ali, eles começam a colocar suposições, ó. Nós imaginamos que, mas não é nada mais exato. Amém, igreja? A igreja está compreendendo mesmo isso? Porque o Espírito Santo me trouxe isso à minha mente nesse dia de consagração, falando comigo, olha, muitos confundem a fé religiosa com a fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé que tem a certeza e a convicção daquilo que eu posso fazer e vou fazer. Se você tem a fé verdadeira, você tem essa certeza. A fé religiosa é aquela fé que você se baseia em alguém e espera de alguém, ou por meio de alguém, que Deus vai usar alguém, sempre usando alguém. Deus pode agir em você, por você, porque Ele é Deus, amados. Amém? Então nós temos que entender isso. E a ciência, se você esperar da forma natural as coisas, você está confiando na ciência, nas coisas que a ciência conhece. Se você esperar de Deus, Ele vai trazer aquilo que a ciência nunca ouviu falar, jamais ouviu falar, porque Ele é o único suficiente de trazer à existência aquilo que não existe para satisfazer o nosso desejo. Diga amém, igreja? Ele é suficientemente capaz de dar além do que nós pedimos ou pensamos através desse poder da fé que Ele coloca em nós. Você crê nisso, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, amados, eu convido novamente você lá. Nós já lemos, né? Romanos 4,17, quando diz lá que Deus chama a existência as coisas que não existem. Já li com os irmãos. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios, por favor, em nome de Jesus. Porque para recebermos algo da parte de Deus, amados, é necessário ter esse dom, ter o dom da fé. Amém ou amém? Porque sem a fé é impossível agradar o Senhor. Por que é impossível? Porque se você não tem fé, você tem dúvida. E aí é o contrário do que é as coisas de Deus, né? Porque Deus dá o dom que nos dá certeza. O diabo lança uma seta que chama-se seta da dúvida. E essa seta, se ela penetrar no nosso coração,
e a nossa mente for contaminada por essa seta que penetrou lá na alma, misericórdia, aí parou tudo. Deus manda parar tudo, Deus fala, para tudo, que chegou a dúvida. Então, cuidado com isso, viu, amados? Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, aleluia, Jesus. É importante nós entendermos então que nós temos que ter a certeza e a convicção que Deus vai fazer isso, né? vai mover o sobrenatural a nosso favor, né? E o sobrenatural não é nada que nós entendemos, é sobrenatural. E olha o que diz as Escrituras sobre a fé. Veja em capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Diga glórias a Deus. Capítulo 5, versículos 7, só o versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista, ou seja, nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos. E isso que agrada a Deus, amados. A palavra de Deus nos adverte sobre isso, amados, ao termos dúvida, porque a fé é a certeza e a convicção daquilo que eu espero, daquilo que eu pedi, tenho esperança de receber de Deus, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. Ele vai mover o sobrenatural a favor daquela causa, porque eu pedi a Ele, e isto é a vontade dEle, porque eu tenho que pedir segundo a vontade de Deus, e eu conheço a vontade de Deus aqui, ó, as Escrituras, amém? É aqui que eu conheço. Não adianta você pedir qualquer coisa para Deus achando pela tua vontade, porque é Ele que sabe que pensamento tem a teu respeito. Tudo que você for pedir para Deus, fala, Senhor, se for a tua vontade, amém? E aí você vai descansar na vontade dEle, amém? Agora ficar pedindo dar uma de mimado, você não vai dar não? E fazer aquele biquinho, começa, então não vou mais para a igreja, então não vou fazer mais aquilo. Amados, isso aí, amados, me perdoe, mas isso não é fé, né? Isso aí é apenas um crente interesseiro. E se não for Deus, ele vai em qualquer lugar para conseguir. Ele vai até no diabo para conseguir, porque o negócio dele é receber a bênção, não importa de onde vem. Então esse tipo de pessoa, meu amado, sinceramente, tem que se converter. Agora, em nome de Jesus, nós estamos falando de pessoas convertidas nesse lugar, amém? E pessoas convertidas são aconselhadas por Deus a nunca permitir que essa seta da dúvida penetre no teu coração. Porque se ela penetrar, vai parar tudo mesmo, como está em Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia você encontra a epístola do apóstolo Tiago, a carta de Tiago. Lá no capítulo 1, Deus deixa bem claro a questão da dúvida. Veja bem, se fé é certeza, é convicção e é um dom de Deus, a dúvida não é dom de Deus, é uma seta que vem do inferno mesmo. Tanto é que é uma passagem bíblica que fala assim, eu não peguei ela, mas diz assim, não permita que a dúvida suba até o teu coração. Olha aí, então é algo que vem de baixo. Em Tiago, capítulo de número 1 e o versículo 5 vai dizer assim, ó, se algum de vocês, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lança ao rosto, ou seja, ele não vai negar esse ser dado, amém? Porém, peça com fé, nunca duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí vem a passagem do alerta de Deus, não pense esse homem que vai receber alguma coisa do Senhor, não vai receber, diz as Escrituras, porque o versículo 8 fecha, dizendo por quê? Porque é homem de ânimo dobre, ou seja, é inconstante em todos os seus caminhos, amém? Então é isso aí que o diabo quer que você tenha, dúvidas, porque a fé agrada a Deus e a dúvida entristece o coração de Deus, e a ciência humana, ela tem esse capricho de duvidar de Deus, porque a ciência humana, ela não crê em Deus. Há uma briga muito grande entre a ciência e a religião por causa disso. Eles querem coisas explicadas segundo a mente deles, segundo a mente humana. E a mente humana está provada, ela não pode discernir as coisas de Deus, porque ela parece loucura. Amém? Então, vamos ver alguma coisa comparada a ciência com a Bíblia. Vamos tentar comparar aqui, ó, e ver como há confronto entre as duas, ó, as duas partes. Por exemplo, a respeito de Gênesis, da criação. A questão de Gênesis está muito clara. Quem conhece a Bíblia sabe que lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus disse, haja, e tudo houve. Amém ou amém? Como é que tudo existe então? Porque Deus disse, haja. Foi a palavra dele. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, vai dizer a mesma coisa. Não precisa ir lá. Estou apenas resumindo alguns textos bem para você. Velho. Lá também diz em 2 Pedro 3, que o homem é inconstante, o homem zombador, escarnecedor, ele zomba e escarnece da palavra de Deus porque ele acha que não vai acontecer nada, só que ele esquece que tudo
aconteceu, tudo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, confirmando o que diz em Gênesis. Disse Deus, haja e houve. E lá em 2 Pedro, que já a nova aliança, perde Apocalipse, diz claramente que vai acontecer no final dos tempos de haver escarnecedores que zombam de Deus, né? Duvidando de Deus, né? E esses escarnecedores vão se ver com o Senhor, porque eles se esquecem de que desde a fundação de todas as coisas, tudo foi criado pela palavra de Deus, e pela mesma palavra vai terminar tudo isso aqui, é o que diz lá em 2 Pedro. Mas não é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é você entender que a ciência com Deus há conflito mesmo, porque a ciência com a Bíblia não bate. A Bíblia diz que Deus disse haja e houve. A ciência diz que foi uma grande explosão que tudo isso aconteceu, que o universo foi criado com uma grande explosão, tal do Big Bang, né? Big Bang, até hoje ninguém entende esse Big Bang, né? Que loucura que é isso, né? Big Bang. Então, uma grande explosão cósmica, em que tudo se fez por aquela grande explosão cósmica. Misericórdia. Mas vamos lá, chega a ser cômico se não fosse sério o negócio, né? A travessia, por exemplo, do Mar Vermelho, é loucura para a mente humana acontecer aquilo lá. 2,5 milhões de pessoas atravessar o mar aberto, eles atravessarem a seco, né? E chegar do outro lado lá e cantar louvores a Deus, porque conseguiram atravessar o mar, fugir de um exército do império da época. Parece loucura uma história dessa, né? Mas a Bíblia diz que aconteceu, você crê? Amém? Só que a ciência descobriu, lá no Mar Vermelho, bem onde diz a Bíblia, que foi a travessia, bem no local lá, a ciência encontrou, a arqueologia encontrou rodas, encontrou que mais? Armaduras, Deus está trazendo a memória, tem armaduras, escudos, ossos, fósseis de animais, de cavalos, né? E tudo isso com o estudo da arqueologia, que é do tempo de Roma, do Império Romano. Então, há realmente, hoje a ciência, ela concorda que houve algo fenomenal que aconteceu ali no Mar Vermelho, que bate com as escrituras, mas aí eles vão tentar explicar, né? Porque é uma ciência, tem que ser exato, então eles vão ter que tentar explicar, para tentar contradizer que Deus existe. O que eles falaram? Se você pesquisar, você vai descobrir. Eles falaram que há um fenômeno que ocorre no Mar Vermelho, e ocorre muito, muito raramente, de abrir uma fenda no mar, tá? Há uma fenda, é uma divisão lá, não sei o que acontece lá, que é uma fenda que acontece lá de vez em quando, mas não é o suficiente para atravessar 2,5 milhões de pessoas, gente, e a seco ainda. Alguém já entrou em rio? Porque o mar, na entradinha dele, é bem tranquilo, você pisa bem assentadinho, mas na medida que você vai entrar mais profundo, vai ficando mais difícil de andar, não é, amados? Concorda com isso? Porque imagina um rio, um rio de lama, mais ou menos assim no fundo do mar. E eles atravessaram, segundo as escrituras, atravessaram a seco, diga glórias a Deus. Então, amados, de tanto é verdade que aconteceu isso, que depois que eles atravessaram, vocês já conhecem a história, foi fechado o mar. Então, a ciência vai dizer que há um fenômeno que ocorre naquela região, que há uma fenda que é aberta no mar, mas não de fora a fora, é uma fenda pequena, no máximo de 500 metros, amados. Tá, no máximo, eu pesquisei sobre isso, é uma fenda, mas não chega a abrir o mar. Fica realmente assim, parecendo que já viu quando coloca algo e fica dividida a água? Eu já vi isso lá acontecer, já vi um vídeo inclusive. Porém, amados, não o suficiente para atravessar 2,5 milhões de pessoas a seco, né? E coincidentemente, aconteceu naquela hora que Deus mandou ele bater o cajado para eles atravessarem, e depois fechou exatamente na hora que foi passar o exército do faraó. Então, amados, convenhamos, né? É difícil engolir essas coisas, amém? Outra coisa, como é que será que a ciência vê o Jericó, por exemplo, né? Como é que ela vai explicar, se ela tiver que tentar explicar, se ela comprovar, e dá para comprovar pela arqueologia, que houve uma queda daquelas muralhas enormes lá. Como é que ela vai explicar o fenômeno de ter ocorrido, de ela ter caído aquelas muralhas apenas com um brado de vitória, um grito? Aconteceu um grande terremoto na hora, tá, mas foi bem na hora do grito, gente, né? Bem na hora do brado de vitória. Então, gente, são coisas assim que não dá para entender, como tentam desmentir a Deus, como a ciência perde mais tempo em tentar desmentir a Deus do que na verdade ganhar a fé que vai levar até a presença de Deus. Amém, igreja? Enfim, será que eles conseguem explicar essas coisas? Nunca vão explicar, né? Então, como explicariam então os milagres de Jesus, né? Meu Deus, não tem como explicar que ele já fez,
está fazendo e vai continuar fazendo até a volta dele, através do Espírito Santo. Amém, igreja? Em resumo, uma pessoa sem fé, ela é motivo de muita tristeza no coração de Deus. Imagine que a Bíblia diz que o que agrada a ele é a fé. Então, quando ele olha para a terra e vê alguém que está buscando a ele, mas com fé, isso no coração dele é um motivo de muita alegria. Eu vejo Deus feliz por ver que a pessoa está guardando a fé, guardando esse dom, cuidando dele. Como é que eu cuido da fé? É ficando em casa no dia que tem culto na minha igreja? Não, com certeza eu não estou cuidando da minha fé. Será que deixando de congregar, como diz as Escrituras, que isso não é bom? Deus até fala, cuidado, não deixe de congregar como fazem alguns. Será que isso vai me somar alguma coisa à minha fé? Claro que não. A fé trazida para um outro prisma, ela é porque a Deus, né, a unção do Espírito Santo, é um fogo que está aqui dentro da gente. Esse fogo tem que ser mantido aquecido. E só pode ser abastecido com o combustível da palavra. Amém ou não amém? Se caso não houver o combustível que é a palavra, vai apagar esse fogo. Essa fé vai apagar. E aí vai entrar na neura que o diabo quer que a pessoa entre. Começar a tentar entender como Deus vai fazer as coisas, porque a mente humana não consegue entender como Deus vai agir no sobrenatural. Igreja, é muito importante entendermos isso. Vá, por favor, em Lucas, lá no capítulo 18. Porque, amados, aquilo que é para os homens fazer, é claro. Por exemplo, o Senhor falou no meu coração assim, a água da vida que está ali, ó, né? A água da vida, as águas que as pessoas estão colocando aqui, mas Deus me falou especificamente da água da vida. Ele falou, filho, é só passar, é só acabar a epidemia, haver um certo controle, os meus filhos negligenciam, esquecem, deixam de lado, não deixe de falar, porque é preciso haver a ação para ver a reação de Deus. Assim como Deus falava assim para aquele, Jesus falou para aquele cego, quando ele cuspiu na mão um pouquinho de terra, fez um lodim e colocou na vista daquele cego, vai lá e se lava esses olhos. Não foi o barro, não foi a lama, não foi aquele lodim com cuspe que curou o cego. Foi a ação dele lá obedecer a Jesus e lavar. Lá, quando ele saiu dali e foi lavar, ali Deus honrou a fé dele, porque ele teve a fé, né? Ele podia se sentir ofendido ao saber que estava lama com cuspe nos olhos dele, né? Assim como aquele Naamã, né? Ele se sentiu ofendido quando foi pelo discípulo do profeta orientado de banhar-se, mergulhando 7 vezes no rio Jordão para se curar da lepra. Ele se sentiu ofendido. Como é que eu vou? Eu saio lá, faço uma viagem desse tamanho, é uma viagem enorme dessa, para vir aqui, eu vim para me banhar nesse rio aqui. Existem rios muito melhores lá na minha terra, por que eu vou mergulhar nesse rio aqui? Ele saiu de lá ofendido, chateadíssimo. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando, né? Aí no caminho o Espírito Santo usa pessoas dele mesmo falar, Senhor, me perdoe, mas estão passando em frente ao Rio Jordão aí, ó. Por que o senhor não vai lá e arrisca? Pensa bem, o que você vai perder se dar o mergulho? Aí ele foi e fez isso, porque o Espírito Santo testificou no coração dele aquela palavra daquele grupo que estava com ele. Ele foi lá e mergulhou as 7 vezes. Na 7ª a Bíblia diz que a pele dele saiu como de um bebê, curada. Então foi a atitude dele ir lá, sem murmurar, crendo que Deus falou. E se Deus fala, venha, traga a água da vida, né, coloque na mesa, porque aquilo que vocês não puderem fazer, que a ciência não puder fazer, eu vou fazer. Porque o que é possível para os homens, eu deixo para o homem. Não é proibido, amado, você ir no médico, você tomar medicamento. Ninguém prega isso aqui contra isso. Porque o que é possível para a ciência, Deus deixou a ciência para isso. Mas tem coisas que são espirituais, que somente Deus pode combater. Amém, igreja? Então aí que entra o poder de Deus. Então aí tem que entrar a fé, tem que entrar a atitude da fé. Louvado seja Deus por isso. E é isso que eu vou ler com vocês em Lucas agora, aqui, ó, no capítulo de número 18 e no versículo de número 27. Estão juntos aí? Olha o que diz as Escrituras. Mas ele respondeu, as coisas são impossíveis aos homens, são possíveis para quem? Para Deus. Amém? Então os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então Deus vai deixar você fazer o possível, vai permitir que a ciência vá até aquilo que ela conhece. Ela não conheceu, não tem mais capacidade, não vai mais além daquilo. É a hora de dobrar o joelho e falar, Senhor, ou se quiser inverter a ordem também pode, mas muitas vezes você não vai receber a vitória no dobrar o joelho e pedir de imediato.
Por quê? Porque Deus tem um projeto ali, tem uma série de coisas que pode estar acontecendo. O que você deve ter na sua consciência é descansar porque você entregou a tua vida ao Senhor, né, amados? Mas entenda uma coisa: se for impossível para a ciência, pode entregar mesmo, com toda a fé, com toda a certeza e com toda a convicção que Deus fará. Diga amém? As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus, basta apenas crer. Você crê? Amém? A questão é, amados, com o avanço da ciência, presta bem atenção que esse é o fechamento da mensagem, para você sair daqui convicto de tudo que Deus está falando. Com o avanço da ciência, há um aumento natural, né? Com o aumento do capitalismo no mundo. Você vê que até países que não eram capitalistas, lá no Oriente, já estão começando o capitalismo chegar até lá. Países fechados como China, Coreia, aquela Coreia que é fechada lá, começaram já a fazer alianças, porque não podem mais, com o mundo globalizado, ficarem isolados. Então o avanço da ciência, o avanço da modernidade está fazendo com que o mundo fique cada vez mais capitalista, e capitalismo gera consumismo, porque se não consumir, vai tudo por lá, né? Então é necessário consumir. Essa necessidade que você liga a TV, você vê ali, ó, compre, vá, faça isso, faça aquilo. E tem pessoas que não percebem, mas são impulsivas. Vão comprando, vão adquirindo, vão se enchendo de dívidas, vão acabando com a sua vida financeira, porque são impulsionados pelo mundo capitalista. Então Deus falava no meu coração, com o avanço da ciência, ou seja, a ciência cada dia mais está descobrindo as coisas, até a tecnologia, né? Cada dia mais o que você comprou hoje, daqui a pouco já é obsoleto, já não presta mais, tem que comprar outro, porque já avançou a tecnologia, a televisão está dizendo, a mídia está dizendo, compre, porque isso aí já não vale nada. Já tem jovens, adolescentes que olham para o celular do amigo e tem uns que olham para o celular disfarçando, e tem vergonha do meu celular, porque meu celular não é mais, olha só cada coisa absurda, acabou de ganhar um celular, já está achando que o seu celular está ultrapassado. Então tem coisas assim que você percebe que é um plano astuto do maligno. E é natural que a ciência vai evoluir, é natural. Só que junto com a evolução da ciência, vai aumentando o capitalismo, que gera o consumismo. E o consumismo exige condições para tal. E aí muitos não conseguem ter condições, né? Aí a pessoa fica desempregada, só um trabalhando na casa, não consegue manter toda a estrutura. Aí vai fazer o quê? Vou ter que sair para trabalhar. Aí vai lá no campo, não tem capacidade para trabalhar, o mercado exige muito. Aí eu tenho que fazer cursos, eu tenho que me aperfeiçoar, porque o mundo não aceita mais só isso, tem que ser mais e mais. Você está compreendendo, igreja? E aí você vai fazer esses cursos, vai se aperfeiçoar, vai se envolver, e o tempo para Deus vai ficar assim. Não é nem assim, nem cabe, mas é assim, ó. Cada dia mais. O Senhor falava no meu coração, observa, filho. Eu estava meditando o que Ele falava no meu coração. Eu falei, não é que é verdade, Senhor? É claro que é verdade, eu estou te revelando. E isso está acontecendo. As pessoas cada vez mais têm menos tempo para Deus, devido a essa velocidade do século XXI, essas coisas do consumismo, do capitalismo, essa selvageria, desse mundo absurdo que está aí. Então Deus está falando claramente no nosso coração essa noite. Cuidado com o avanço da ciência, que junto com ela há benefícios, mas há muitos malefícios também. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o que Deus está querendo dizer é que você não pode se isolar do mundo. Não há como você sair daqui e ir lá para um lugar. Vou citar nome, porque esse aqui é mundial. Se cita o nome, pode ofender alguém que mora naquele lugar, né? Mas vamos citar lugares que nem chega lá na televisão, ou energia. Tem lugar no Brasil que nem chegou a energia elétrica ainda, né? Por que parece século XXI. Mas tem pessoas que se isolam, vão morar em ilhas, morar em lugares desertos, porque cansaram-se dessa vida agitada, dessa vida louca que é o século XXI, da informática, do capitalismo, tudo junto. Tem pessoas que se cansaram disso aí e vão fazer isso aí. Pouquíssimos, isso aí é um percentual muito mínimo. A maioria cada vez se envolve cada vez mais com o capitalismo, com tudo isso aí. Porque é gostoso, né? Porque é bom, a carne gosta dessas coisas aí. Só que a tua alma necessita de Deus. Aí está a diferença. A tua carne vai perecer um dia, teu espírito e a alma são eternos. Então você tem que lembrar que precisa arrumar um tempo para Deus. E esse é o propósito dessa mensagem hoje. Tudo isso aí Deus queria fazer essa noite para nós chegarmos ao seguinte consenso. Porque se você não percebeu, olha só, olha o fechamento que Deus deu para mim. O avanço da ciência aumenta também o capitalismo. O capitalismo gera consumismo. E o consumismo exige condições para tal, ou seja, financeiras. E para ter condições financeiras é necessário que nesse mundo tão competitivo, que haja aperfeiçoamento de conhecimento. E isso exige dedicação e tempo. E com a abreviação dos dias, então,
Tempo é o que menos se tem no homem hoje, amém ou amém? Então Deus fechou dizendo assim, e aí ficam sem tempo para Deus, e sem tempo para Deus não pode ter fé, e se não tem fé, não podem ser salvos. Aí fecha então o grande projeto do diabo desse mundo. Em cada vida que se perde, porque se volta para as coisas do mundo e abandona as coisas de Deus, é o projeto do diabo realizado naquela vida. E quantos desses milhões e bilhões de almas que existem, viventes, estão se perdendo devido à velocidade desse mundo. Amém, igreja? Então o conselho do Espírito de Deus, diga para o irmão, quem tem ouvidos, ouça. Amém? Você tem ouvido espiritual, não tem? Que é um conselho de Deus? Ouça então esse recado do Senhor, viu? Porque qual que é o recado? É o tema dessa noite, é o tema. O tema é encontrando tempo para Deus. Amém? Encontrando tempo para Deus. Deus falava no meu coração desde a fundação desse ministério: filho, não se preocupe com o volume, porque o ministério que eu te dei chama-se Palavra do Conhecimento. Além do ministério de louvor e adoração, que é a base dessa obra aqui, ele falou assim: eu darei a você o dom da Palavra do Conhecimento, a esse ministério. Então não se preocupe com crescimento, com quantidade, tudo isso é bobagem. O Senhor falou assim: se preocupe em você estar diante da minha presença naquele dia, e as almas que você pregou e falou a verdade estarem lá também. É isso que você deve se preocupar, porque hoje se preocupa muito com quantidade, e a qualidade da mensagem, da salvação vai ficando cada dia menor, justamente dessa velocidade. Para você ter ideia, amado, da gravidade do que eu estou falando aqui, essas coisas que o pessoal fica correndo atrás de placas para dizer com o peito cheio, assim, né? Parecendo uma pomba, né? Peito cheio, assim, aquelas pombas que tem aquele peito, né? Assim, você congrega onde? Você congrega em tal lugar, né? Falam assim com uma euforia, né? Mal sabe que muitos desses lugares aí, o que está lá pregando para eles é um funcionário que fez um curso teológico, e é um funcionário que paga com um alto salário, que daqui a pouco ele está aqui, vai para lá, transferido de um lugar para o outro, e ele está pouco se importando de dobrar o joelho dele e consagrar a vida dele por você. Não estou julgando números, estou dizendo que muitos são, muitos casos. Então, amados, no nome de Jesus, menos placa, voltar-se menos para as coisas terrenas e se focar aqui, ó, na palavra de Deus. Focar na palavra de Deus, porque a única coisa que vale a pena é focar na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, encontre tempo para Deus, amados. É o tema dessa noite: encontrando tempo para Deus. Não deixe que o inimigo roube de você o direito. Quando eu disse desse ministério, Deus falava no meu coração: 3 cultos é o suficiente. Mais que isso é para agradar um ou outro que quer ficar o tempo todo. Sabe quem que gosta o tempo todo na igreja? Quem em casa não dá conta. Você sabia disso, Márcio? Quem em casa, se você quer ficar o tempo todo na igreja, é porque você em casa não está dando conta, ou da tua casa não é, você não entendeu que é lá que você é sacerdotisa e é o sacerdote da tua casa. E eu cometi esse erro como ser humano, mas como pastor, porque cometi um erro, sim, cometi esse erro. Eu esqueci que tinha uma ovelha na minha casa e não pastoreei a minha ovelha da minha casa. Mas eu peço você vigiar, porque a unção que vem sobre mim me dá certeza e convicção de outras coisas. A você uma coisa eu garanto: você tem um chamado para ser o que você é. Então honra o chamado do Senhor, como estou procurando honrar o chamado do pastor aqui. Amém, igreja? É no nome de Jesus que eu peço a você entender esse mistério. Encontre tempo para Deus. Nunca deixe de buscar a Deus pelas coisas do mundo. Isso aí você vai agradar o inferno. O inferno está cheio de almas desse jeito, que na hora que era buscar Deus, buscar as coisas do mundo, e acabaram caindo nessa cilada, nesse laço aqui, ó, entrando nas coisas do mundo, sendo amigo do mundo, e tornaram-se inimigos de Deus. Não é que Deus se tornou inimigo da pessoa, torna-se a pessoa inimigo de Deus. Começa muito a se aproximar do mundo, começa a colocar defeito em Deus, porque aí fica muito na mente humana, na coisa natural, e aí começa a esquecer que Deus é sobrenatural. Deus não tem nada a ver com as coisas que nós entendemos. Esse é o mistério dessa noite. Então, para que você não caia nessa cilada, encontre tempo para Deus, porque é o tema dessa noite. Coloque-se em pé em nome de Jesus e aplauda o Senhor. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Encontrando tempo para Deus. Olha para o teu outro lado, procura o irmão que Deus tocar em você, diga para ele: encontre tempo para Deus. Nunca deixe de buscar a Deus. Amém? Pode ser que essa palavra foi o Espírito Santo mandou falar da tua boca para essa pessoa, tá bom? Vamos fazer nossa oração então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que guarda e protege a nossa vida e nos ensina a guardar a fé, que é o dom que o Senhor nos dá justamente após o que ocorreu hoje, pelo ouvir da Tua palavra. Então, Pai, que esta palavra não seja roubada, porque assim como está na parábola da semente que foi lançada e foi arrancada, caiu em lugares errados, eu tenho certeza que o Senhor não trouxe ninguém aqui por enganado, que ninguém veio a esse lugar pela carne, veio pelo Teu Espírito. Então são terras já preparadas para receber essa semente que foi plantada hoje, que é a semente da fé, Senhor. Que venha, Senhor, regar essa semente no dia a dia dessas vidas, para que no tempo devido venham as raízes, elas fiquem alicerçadas próximas aos ribeiros, para que ali sim, junto com o ribeiro, as águas do Senhor, aquelas raízes cresçam e venha o fruto daquela semente, dessa semente plantada hoje. E para isso eu estendo minhas mãos a todos que ouviram a Tua palavra e peço, meu Deus, que o Senhor guarde e proteja os Teus filhos, não permitindo que eles sejam roubados, ceifados desta fé. Em nome do Senhor, boa obra na sua vida, Ele vai concretizar, em nome de Jesus, viu? Confia no Senhor, o mais Ele fará. Se você entregou a Ele, pode confiar, o mais com certeza Ele fará, em nome de Jesus. Vamos agora para a fase final desse culto, que é a parte do fechamento do culto de libertação, que é justamente com a campanha de libertação, né? Se esta noite alguém desejar iniciar uma campanha, já vai estar passando pela igreja, acho que hoje não tem visitantes no nosso meio. Se tiver, me perdoe que eu não observei. Depois que eu faço a minha oração, dobro meu joelho e fico em pé aqui. A minha visão já com vocês é outro tipo de visão. Eu não vejo mais vocês, eu vejo outras coisas. Eu vejo uma grande plantação do Senhor Jesus, né? Então a gente não fica ligado em quem está, quem não está. Eu pedi isso para Deus, para Ele mudar a minha visão quando eu estivesse pregando. Eu tinha o hábito de ficar olhando e cuidando, né, de quem está andando, de quem está conversando, essas coisas me entristecia muito no começo da obra. Eu sofri muito no começo, eram muitos jovens, né, que tinha, chegamos a ter aqui quase 80 jovens nessa igreja no começo da obra, né, e porque tinha um ônibus, e o ônibus era um chamariz para os jovens, gostava de passear de ônibus com os jovens, mas enfim, e aí eu tinha dificuldade mesmo de pregar quando eu via jovem ali na igreja, passeando, conversando, distraídos. Aí eu pedi um dia para Deus, falei, Senhor, me muda a minha visão, quando eu estiver pregando, me dá uma outra visão, não deixa eu ver pessoas mais, né? E aí então o Espírito Santo falou, vou te dar um presente, eu vou mudar a tua visão. Toda vez que eu estou pregando, eu vejo uma plantação. Eu estou aqui, posso até olhar para vocês, quando eu quero falar com alguém que Deus revela, quando Deus quer que eu veja alguém, eu nitidamente vejo vocês, mas em espírito eu vejo uma grande plantação, como se fosse uma plantação de trigo, assim. Isso é uma bênção, a gente fica feliz porque sabe que Deus respondeu ao nosso clamor, né? Então, em nome de Jesus, se tiver algum visitante, ele me perdoe, depois eu vou saudar você, mas eu realmente não vi. Mas quero crer que em nome de Jesus, você que vai iniciar a campanha, que é da igreja, sabe qual é o processo dessa campanha. Eu vou falar aqui em função da internet, né? Mas nossos amados diáconos já vão estar passando pela igreja. Se alguém deseja iniciar uma campanha hoje, é só levantar suas mãos que você vai iniciar essa campanha para a sua vida ou para a vida de alguém. Aqui na internet, deixa eu falar com você que nos encontrou no canal do YouTube ou nos encontrou no blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus. Nós temos aqui na igreja Mão de Deus em Londrina, nesses cultos de libertação, uma campanha revelada pelo Senhor, que é a campanha da libertação mesmo. Essa campanha está aqui nesta folha. Na verdade, esta folha não há nada de místico nela, apenas o que há nele é um desenho daquilo que Deus revelou para que nós tivéssemos a atitude de fazer, de exercer a fé. Então, se você quer exercer a fé, depois de que ouviu nossa mensagem, a mensagem que o Espírito Santo trouxe nesse culto, e você deseja fazer uma campanha de 7 semanas, como alguns irmãos aqui já estão fazendo, e talvez outros aí desse lado, né? Há irmãos que pedem campanha pela internet e devem estar fazendo também. Aí esses irmãos vai ser como você. Entre em contato comigo no e-mail que está passando aí, que eu vou te enviar uma folha dessa aqui, gratuitamente, sem custo nenhum. É só você mandar um e-mail, né, me pedindo esta folha e as orientações de como deve proceder. Eu vou te enviar essa folha. Ela chegando às tuas mãos, você imprime quantas você quiser, até porque é uma folha para cada causa. Não se pode fazer mais do que uma causa nessa folha aqui. E aqui na igreja o pessoal já sabe. É o da internet, então, quando você receber essa folha, imprima quantas você quiser, mas nunca faça 2 campanhas, ou seja, 2 causas numa folha só. E você vai entender por quê. Além de haver um pequeno espaço só para relatar o motivo da campanha, lá embaixo há uma agenda que você vai acompanhar, e nessa agenda você vai estar acompanhando as semanas que você vai estar ligando o teu computador e
buscando aqui, tanto no blog da igreja que você nos encontrou, ou no canal do YouTube, em nome de Jesus, tá bom? Então é muito simples, entre em contato comigo naquele e-mail, eu vou retornar e vou te orientar certinho como você deve proceder com essa campanha em nome de Jesus, o que é mais importante, gratuitamente em nome de Jesus, tá? Aqui na igreja, quem pegou a campanha, se coloca em pé. Se houver alguém da internet que foi enviado a folha e você vai começar a campanha hoje, também se coloca em pé, que eu quero orar por sua campanha. Você que está em pé por causa da tua campanha, você deve, enquanto o pastor falar aqui nesta oração que eu faço de introdução, você deve falar com Deus qual é o motivo da sua campanha. Não que ele não saiba, por isso que você tem que falar sussurrando, se for o caso. Não precisa gritar, falar nada alto aí, porque Deus, ele conhece o seu pensamento. O que ele quer é apenas que saia da tua boca o som da tua campanha. Nem se for baixinho, ali bem sussurrando, sabe? Porque ali você vai soltar palavras e vão ser documentos espirituais. Então o mundo espiritual tem que reconhecer que nesse momento você está entregando esta causa ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, se você quer que seja o primeiro dia da sua campanha. Caso você não se sinta bem em orar, já entregar hoje assim, falar aí, fique em pensamento e comece a semana que vem já com a campanha preenchida. Tem essa possibilidade também, tá bom? Mas se você quer que já seja o primeiro dia, faltarem apenas 6, comece então já a falar com Deus enquanto o pastor fala no microfone, expondo no mundo espiritual qual é o motivo da sua campanha em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, tanto aqui presentes como deve haver alguém na internet, orando e apresentando o motivo da campanha que está fazendo, ou das campanhas que estão fazendo, em nome de Jesus. É eles que estão falando ao Senhor, embora o Senhor já o saiba, mas é que o Senhor mesmo declara em sua palavra, que tudo deve ser feito através de petições, e deve ser pela palavra, porque é pela palavra que o poder é gerado. E o mundo espiritual reconhece que eles têm o livre-arbítrio de entregar ou não entregar. E se eles falam, ou se eles colocam numa folha, assinam aquela folha, estando presente nas campanhas, eles estão declarando que entregaram nas tuas mãos esta causa. Então o mundo espiritual reconhece que agora está nas mãos do Senhor, e o Senhor lhe dará ordem a respeito desta vitória, ou das vitórias que virão a este povo que crê no Senhor. Mas para isso o Senhor coloca no coração deles a certeza e a convicção, que é o dom da fé, de que eles não estão fazendo nada disso em vão, e que no tempo devido eles te glorificarão e te exaltarão em nome de Jesus pela vitória. Amém. Agora é a oração de vocês. Deu tempo de vocês falarem com Deus o motivo da campanha? Então agora repita essas palavras se você quer que seja hoje o início da tua campanha. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui em tua presença. Acabei de apresentar na minha oração os motivos dessa campanha. Agora estou publicamente declarando a minha fé, e a minha fé me dá a certeza, a convicção de que eu entreguei nas tuas mãos e de que a vitória virá, porque o Senhor é o Deus da minha vida. E em nome de Jesus eu darei testemunho, porque eu já tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Para a tua glória, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Diga amém. E eu concordo com a sua oração, você que fez a oração iniciando a tua campanha. Fique ligado no Senhor, confia no Senhor, porque você entregou a Ele, descansa nele, espera nele, que realmente o mais Ele fará, em nome de Jesus. E eu verei, e você dará o testemunho para a glória de Deus, da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Podemos assentar, preenche em casa, venham mais 6 semanas, você da internet também, continua nos sintonizando aí no canal do YouTube, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou indo até o blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br, em nome de Jesus, tá bom? Esses são os recadinhos dados a respeito da campanha. Agora, obviamente, tem pessoas no meio da campanha, né? Assim como alguém iniciou, deve ter alguém no meio dela ou terminando ela, tanto aqui na igreja como também na internet. Então se coloquem em pé os que estão em meio à campanha, que eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Não é necessário mais fazer aquela oração individual de entrega, porque você já fez ela no primeiro dia. Você já entregou porque confiou e agora está esperando no Senhor, descansando nele. Amém? Então agora é a hora de você apenas fazer esta oração de confirmação da sua fé para a vergonha das trevas, que tentou roubar com certeza o direito que você tem de ter vitória nessa campanha. Então agora pela fé você vai dizer assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estou em tua presença, e assim como no primeiro dia eu fiz uma declaração pública de fé, eis-me aqui mais uma vez para declarar publicamente que eu sei perfeitamente de quem receberei essa vitória, em nome de Jesus. Tudo vem de ti, Senhor, e é para a tua glória que eu darei testemunho que eu já tomei posse
lá desde o primeiro dia, em nome de Jesus. Quem serão envergonhados serão todos os inimigos que tentaram ou ainda tentarão, se tentarem se levantar contra a minha campanha. Eles não prevalecerão, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, quando diz que as portas do inferno jamais prevalecem contra a tua igreja. Digam todos: eu sou a igreja de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por vocês que estão nessa campanha, e eu concordo com a sua campanha e declaro a vitória em nome de Jesus, de cada causa, em nome de Jesus. Amém? Você que terminou a campanha, pode se sentar todos, mas assim que terminar o culto, você pode colocar no vaso de oração, ou fazer isso agora, se você sentir, em nome de Jesus. Já na internet, aqueles que terminaram a campanha, entre em contato comigo, que eu quero lhe orientar como você faz. Aqui da igreja eles colocam no vaso de oração. Você está aí, ou talvez tem outro país, não tem como você fazer isso. Então você pode voltar a falar comigo, que eu vou lhe orientar, se é que eu já não lhe orientei a respeito de como se faz quando termina a campanha. Mas faça isso, volte a falar comigo naquele e-mail, que eu vou ter o maior prazer de te orientar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso.